Oi gente, meu nome é Divan, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse primeiro vídeo vamos tentar aqui resolver 5 questões de análise combinatória. Vamos lá comigo? Pega a sua caneta, pega o seu caderninho e vamos tentar fazer. Questão número 1. De quantas maneiras podemos dispor 3 bolinhas iguais, distintas apenas nas cores, em uma fila indiana? Bom, fila indiana, um atrás do outro, não é? Gente, essa fila, ela vai ter quantas posições? 3, não é isso? 1, 2, 3. Então, para formar essa fila, eu vou tomar 3 decisões. Uma na primeira posição, outra na segunda e outra na última. Como são 3 bolinhas distintas, eu vou começar a colocá-las. Como são bolinhas distintas apenas nas cores, eu posso representá-las aqui. Uma é azul, outra é vermelha. Só um exemplo, tá? E por fim uma laranja. Quantas opções eu tenho na primeira posição? 3 opções, porque ou posso utilizar a bolinha azul, a bolinha vermelha ou a bolinha laranja. 3 opções. Uma vez tomada essa primeira decisão, quantas opções eu tenho para a segunda? Bom, se dessas 3 opções eu já tiro uma, por exemplo, a laranja, vai sobrar quantas opções na segunda? 2 opções. E dessas 2 opções eu utilize o vermelho, por exemplo. Por fim, quantas opções sobram para a última posição da fila indiana? 1. Então o que é que eu faço, gente? Multiplico tudo isso aqui. Como é que se chama isso? Princípio fundamental da contagem, mais conhecido como PFC. O que diz o PFC? Se numa primeira decisão eu tenho X opções de escolha e numa segunda decisão eu tenho Y opções de escolha, então o total de possibilidades de se tomar as decisões 1 e 2 vai ser o quê? X vezes Y. Então é só multiplicar as decisões, esses tracinhos aqui, certo? Então, total de possibilidades, 6. 6 filas distintas. Vamos para a próxima questão? Questão número 2. Suponha que os caracteres disponíveis de uma senha sejam representados por 3 símbolos. Está aqui uma corzinha rosa, azul e verde. Questão número 2. Suponha que os caracteres disponíveis de uma senha sejam representados por 3 símbolos, que estão representados aqui, por esses conjuntos. Deixa eu só destacar aqui. Pronto. Determine o número total possível de senhas. Pessoal, esse é um problema muito diferente do primeiro, porque eu posso repetir os elementos. Por exemplo, a minha senha pode ser 3, deixa eu usar outra cor aqui, pode ser 3 bolinhas azuis, pode repetir, não tem nenhuma restrição no texto. Ou então pode ser 3 verdes. Então não tem nenhuma restrição. Pergunta: quantas decisões eu tenho para tomar? Bom, se minha senha tem 3 caracteres, então eu tenho 3 opções de escolha. 3 decisões. Então eu vou colocar 3 traços. 1, 2, 3. Na análise combinatória, sempre é bom, eu sempre dou essa dica, se coloque no problema. Ok, mas o que quer dizer se colocar no problema? Ou seja, vamos fazer aqui a nossa senha. Na questão anterior que fizemos, montamos a nossa fila. Então aqui vai ser a mesma ideia, vamos montar a nossa senha. Primeiro caractere, quantas opções eu tenho? Pode ser qualquer uma das 3 opções. Segundo caractere da senha, pode ser qualquer uma das 3 opções. Mesma ideia para o último caractere. Usando o princípio fundamental da contagem, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tranquilos? Vamos para a próxima. Questão número 3. Deseja-se pintar uma bandeira retangular que contém 3 listras com as cores preta, vermelha e azul. De quantas maneiras podemos pintar essa bandeira de modo que listras vizinhas não sejam pintadas com a mesma cor?
Então, vamos se colocar no problema, ou seja, vamos pintar a bandeira. Vamos desenhar aqui a nossa bandeira. Evidentemente não vai ficar perfeito, mas o que importa é a ideia. Então está aqui minha bandeira retangular e vou dividir em 3 listras. Qual é a nossa ação? Vamos pintar ela. Porém, tem uma restrição. Qual é a restrição? De modo que listras vizinhas não sejam pintadas com a mesma cor. Ok, vamos representar aqui as cores. Temos aqui o preto, temos aqui o azul e temos aqui o vermelho. É como se fossem os nossos baldezinhos de tinta, certo? Começando na primeira listra, essa daqui. Quantas opções eu tenho? 3. Dessas 3 opções, vou supor que eu vou pintar de preto. Ok. De modo que listras vizinhas não sejam pintadas com a mesma cor. Ora, se eu pintei com a cor, eu não posso repetir ela na segunda. Ou seja, tenho 2 opções. Porque eu posso pintar ou de azul ou com a cor vermelha. 2 opções. 2 opções. E eu vou supor que dessas 2 opções eu pinte de azul. Tudo bem até aí. E na última, gente? E na última listra? Quantas opções eu tenho? Ora, se aqui já pintei de azul, então só pode ser uma opção. Tem que ser vermelho. Isso está correto? Não, claro que não, gente. Isso não está correto. Por quê? Ora, se na primeira listra eu pintei com a cor preta, ela pode voltar nessa última listra aqui. A única cor que eu não posso colocar nessa última listra é a cor azul. Portanto, quantas opções eu tenho? 2. Eu posso pintar com a cor preta ou vermelha. 2 opções. Usando o princípio fundamental da contagem, 3 vezes 2 vezes 2. Quanto é que dá isso? 12. Essa é a nossa resposta. Próxima. Questão 4. Um painel é composto por 3 lâmpadas de cores diferentes. Esse painel transmite uma mensagem em código para cada conjunto de lâmpadas acesas, sendo também uma mensagem o painel totalmente apagado. Isso aqui é importante. Vou ler de novo. Sendo também uma mensagem o painel totalmente apagado. Então, temos um conjunto de lâmpadas que pode estar acesa, algumas lâmpadas acesas e outras apagadas. É um tipo de mensagem. Mas também uma delas é quando todo o painel está apagado, todas as lâmpadas apagadas. Tudo bem? Continuando. Quantas mensagens diferentes podem ser representadas por essas 3 lâmpadas? Bom, vamos tentar desenhar aqui para entender, né? Aqui tem uma lâmpada 1, lâmpada 2 e a lâmpada 3. Ok. Uma lâmpada ou você liga ou desliga. Então imagine que nessas 3 lâmpadas você tem um interruptorzinho com um botão que vai para o on ou para o off. Liga e desliga. Mesma coisa nos outros. On e off. On e off. Opa, erradinho aqui. Ia colocar off, mas é on aqui. On e off. Então é o seguinte, gente. Se coloca no problema. O que é que você vai fazer? Você vai ligar ou desligar uma lâmpada, correto? Essa é a nossa ação. Então, quantas decisões você vai tomar? 3, porque são 3 lâmpadas. 1, 2, 3. Ok. A primeira posição aqui dessa lâmpada, ou ela vai estar acesa, ou vai estar apagada. Ou ela vai estar ligada ou desligada. Então, quantas opções eu tenho? 2, porque ela vai estar ligada ou desligada. Próxima, mesma coisa, vai estar on ou off. Próxima, mesma coisa. Total de possibilidades, 8. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá. Questão número 5, canguru. Jimmy possui 9 quadrados de mesmo tamanho.
dos quais 3 são brancos, 3 são azuis e 3 são vermelhos. De quantas maneiras distintas ele pode posicionar esses quadrados numa tabela 3×3? De maneira que cada linha e cada coluna possui quadrados com as 3 cores. Então isso aqui é importante, gente. Quais são as cores? Branco, 3, né? 3 brancos, 3 azuis e 3 vermelhos. Ele está perguntando de quantas maneiras distintas ele pode posicionar esses quadrados numa tabela 3×3. São 9 quadrados, vai formar uma tabela 3×3. Ok. De maneira que cada linha e cada coluna possua quadrados com as 3 cores. O que é que ele está dizendo aqui? Que numa linha não pode acontecer que tenha 2 quadrados da mesma cor. Não pode, tem que ser quadrados diferentes. Então vamos montar nosso quadrado 3×3 aqui. Vamos lá. Mais uma aula de desenho. Aqui. Faz uma linha. Pronto, terminou as colunas, vamos para as linhas. Ok. Está aqui minha tabela 3×3. Então, quantas decisões aqui eu vou tomar para colocar esses quadrados? Bom, são 9 lugares. Eu tenho 9 quadrados. Então, será 9 decisões, 9 tracinhos. 1, 2, 3, espero que tenha espaço. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e show. Começando aqui no centro do quadrado 3×3, quantas opções eu tenho? Bom, eu posso colocar um quadrado branco, um azul ou um vermelho. Quantas opções eu tenho? 3. E dessas 3 opções eu vou supor que eu coloco um quadrado azul. Então vou só pintar aqui para representar o quadrado azul, certo? Então são 3 opções. Vamos lá colocar nosso primeiro quadradinho. 3 opções. Como já pintei de azul e tenho que seguir a regra de cada linha e cada coluna não possui quadrados com as 3 cores, então aqui ou uso o quadrado branco ou uso o quadrado vermelho. Quantas opções eu tenho? 2. Dessas 2 opções, que é vermelho ou branco, eu vou usar um quadrado vermelho. Pintar aqui. 2 opções. Próxima. Pessoal, nessa mesma coluna aqui do meio, quantas opções eu vou colocar aqui? Obrigatoriamente. Tem que ser o branco. Então só tem uma opção. Então, uma opção. Continuando. Agora eu vou tentar concluir a primeira linha. Quantas opções aqui eu tenho? Bom, ou posso utilizar o azul ou o branco. Vamos analisar aqui. Se eu pintar aqui de azul, aqui será branco, então não vai ter problema nenhum. Então quantas opções eu tenho? 2. Porque pode ser azul ou branco. E dessas 2 opções eu vou supor que eu vou colocar um quadrado azul. Continuando. Quarta decisão, 2 opções. Pessoal, na mesma linha, obrigatoriamente, quem vai ficar lá em último, na primeira linha? O branco, só tem uma opção. Tem que seguir a regra. Cada linha e cada coluna tem que possuir quadrados com cores diferentes. Ok. Vamos tentar concluir agora essa primeira coluna aqui. Qual elemento eu vou colocar aqui? Quantas opções eu tenho? Vamos analisar. Se eu colocar de vermelho aqui, aqui só sobra uma opção aqui embaixo. Sobra aqui o branco aqui. Só vai ser o branco nessa última. Ok, então aqui não pode ser vermelho. Só pode ser quem? O branco. Quantas opções eu tenho aqui? Já que obrigatoriamente tem que ser um branco. Uma opção. Uma opção. Como nessa coluna eu tenho azul e branco, então para completar tem que ser o vermelho. Uma opção também, tem que ser vermelho. Pintar aqui de vermelho. Gente, e nessa última linha aqui de baixo, quantas opções eu tenho para colocar aqui? Uma opção também, porque nessa linha eu já tenho branco e vermelho.
Para completar tem que ser azul. Quantas opções? Se é obrigatoriamente o azul, uma opção. E por fim, para completar essa última coluna aqui, já está pintado de branco, que representa o quadrado branco nesse caso, e o quadrado azul. Falta apenas o quadrado vermelho obrigatoriamente. Então só tem uma opção. Então, como fica? Pelo princípio fundamental da contagem. Então, fazendo essa conta, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Vezes 2, 12. 12 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. 12 quadrados distintos. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!